É isso aí, galera. Chegando pro pós-jogo, vocês que estão conectados aqui com a gente, já deixa o seu like desde o início, fortalece aí o nosso trabalho. É um empate, mas pra mim uma derrota. Pra mim, uma derrota do Cruzeiro em casa com um a mais, tendo ainda um pênalti ainda, né? Um pênalti à disposição, mas o time jogou muito mal, muito abaixo do que a gente espera de Cruzeiro. Nem falo da temporada, não. Porque a temporada teve seus altos e baixos também. Teve momentos que o Cruzeiro venceu e venceu bem. Teve momentos que o Cruzeiro venceu, como eu falo, empurrando com a barriga. Mas agora, nesses 7 últimos jogos que o Cruzeiro vem fazendo aí, realmente muito abaixo do que a gente espera de futebol, né? O, o Seabra é um técnico que está em desenvolvimento, é um técnico, na minha visão, muito bom treinador, mas ele perdeu o pulso, ele perdeu o comando do time. Você vê hoje um time muito apático em campo, um time muito entregue, um time sem vontade, sem alma, sem expectativa nenhuma, jogando cada um por si, sem acompanhamento de linhas, sem estratégia, sem nada. O time do Cruzeiro realmente não tá funcionando mais com o Seabra. Ah, mas tem que demitir o Seabra? Sim, porque é melhor demitir o técnico do que demitir 30 jogadores, né? Ah, não tem outro treinador disponível, então fica sem. Mas tem que demitir o Seabra. Não pode ficar com o Seabra em campo, trabalhando, onde o Cruzeiro não tem mais ambição, não tem mais vontade. O time só não está numa posição pior porque os times que estão abaixo do Cruzeiro estão perdendo também, né? Mas hoje eu já vejo o Vasco chegando. O Vasco, ele tem mais capacidade de pontuar no campeonato do que o Atlético. O Atlético também está na mesma fase triste do Cruzeiro. Então agora o Vasco chegou e vem chegando aí o Vasco. Vem trabalhando e vem fazendo E pode ser que daqui a pouco ultrapasse o Cruzeiro e assuma essa posição de G7 que o Cruzeiro está nesse momento. Mas você está chegando na nossa audiência, já deixa o seu like, fortalece o nosso trabalho, contribui com a gente aí. O velho Raposo também tá na área, fala comigo, vem. Tô nervoso pra cacete, entendeu? Eu não consigo entender, não consigo aceitar esse tipo de conduta, entendeu? E isso fazer parte de um jogador profissional, né? Não ter ambição, não ter vontade de vencer. Isso não existe não, gente. O jogador profissional, ele tem que procurar melhora. Se não está dando certo, vamos melhorar. Eu tenho que entender que ele é profissional, ele pelo time, não é o time por ele, não. Para com isso. Sim, muito ruim, muito ruim. É uma situação vexatória. Vexatória. É a forma pela qual eu vejo uma situação vexatória. Ninguém me tira da cabeça que isso aí tá ruim. Distribuindo aqui, né? Mas a gente vai falando aí, Cristiano. Ô Cris, a gente até mudou, tava falando, o Cris tá falando por último aí, né? O que tava vendo no time do Cruzeiro. Completa aí, Cris. O pessoal tá chegando aos poucos na nossa audiência aí. E pode ser que o Seabra não caia hoje, Cris, ou você acha muito difícil? Fala, Jonathan, boa noite, boa noite. Fala, Jonathan, boa noite, Ver Raposo também, boa noite, galerinha dos 3 canais aí. Ô, Jonathan, não tem condição de dar continuidade ao trabalho do Seabra, cara, não tem jeito, fica insustentável, né? O torcedor ele não vai aceitar mais. Temos um jogo contra o Atlético Goianiense e esse jogo no Mineirão com o Seabra, o torcedor não vai querer comparecer. O público vai ser muito ruim se o Seabra for o comandante e o torcedor não vai ter mais paciência nenhuma, tá? E com relação ao Cruzeiro, futuro do Cruzeiro daqui para frente, precisa ter um fato novo e o fato novo precisa acontecer no vestiário, tá? Precisa mudar o trabalho, tá, cara? Precisa vir um outro treinador, dar um novo rumo. Para esse jogo contra o Atlético Goianiense, eu acho que qualquer um ali, né, da comissão técnica que permanecer, treine esse time durante a semana aí e escala um time para jogar contra o Atlético Goianiense, eu acho que já vai ser um fato novo, se Seabra não tá ali, tá? E aí eu acho que vence o Atlético Goianiense. Então aí tá insustentável, não tem como não demitir não, cara. Se não demitir, Jonathan, aí a diretoria ela vai comprar uma briga com o torcedor. Aí começa uma briga entre torcedor, diretoria e a comissão técnica. Porque aí vai ser assim, cara, um atestado
de comprar uma briga totalmente desnecessária com o torcedor nesse momento. Não tem como, é insustentável, não tem como mais, né? Por mais que o Cruzeiro teve oportunidade ali no decorrer da partida, né? Foi um time omisso, foi um time que jogou, Jonathan, mais uma vez, cara, dentro do Mineirão de novo, mais de um tempo com um jogador a mais, e não se tinha mecanismos durante a partida para vencer o jogo. Né, o Cruzeiro em momento nenhum fez força para estar vencendo o jogo. Então, cara, é terrível, não tem como, insustentável a situação do Seabra dentro do Cruzeiro, e a própria diretoria tem que ter esse tato de entender que esse também é o melhor momento, Jonathan, para fazer essa demissão, tá? Tem mais um jogo dentro de casa, então o Cruzeiro é possível se recuperar, e é contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro, e depois tem uma parada de 15 dias, e essa parada ela vai ser importantíssima para que o Cruzeiro possa, né, buscar um novo treinador, buscar um novo trabalho, apresentar um fato novo, como eu disse no vestiário, apresentar um fato novo para o torcedor, porque o torcedor precisa ter um fato novo. E aí, né, não tem como, né, fazer outra coisa que não seja a troca do treinador. Cara, eu tô com muito medo de jogar contra o Atlético Goianiense, cara. Muito medo. Porque se for manter a treinador, porque até agora não teve nada, nenhuma notícia ainda assim em cima disso, deve estar tendo alguma decisão. Que essa não era a decisão, né? Não era a decisão aí pra demissão, né? Mas vamos ver. Agora com um jogo horroroso desse, o Cruzeiro com um a mais, desculpa. Com um a mais. Teve pênalti ainda, o Cruzeiro não conseguiu converter. É difícil. E outra coisa, né, a gente não estava acompanhando aqui o áudio da televisão e tudo, mas o Seabra foi muito vaiado e o coro foi fora Seabra, fora Seabra, fora Seabra. E você sabe que o Seabra, quer dizer, que o Pedrinho ele vai muito pela vibe da torcida, né? A vibe da torcida, né? E a vibe é o seguinte, no momento é fora realmente Seabra, porque né, o torcedor, assim como a gente acha que é a única solução, né, claro, se tivesse como trocar todos os 30 jogadores, agora eu trocava, mas não tem como. A única solução realmente é a troca do treinador. Então, não tem outro disponível, não importa, manda embora, depois resolve isso. Chama o interino, coloca alguém para treinar ali, até resolver. Treinador, gente... se ele não for o melhor treinador do mundo lá, você está chamando um cara estrategista pra caralho pra trabalhar, os que tem no Brasil hoje em dia é tudo a mesma coisa, cara. Ele pode, na verdade, ele pode até atrapalhar. Tô achando que o Seabra hoje ele atrapalha, em vez de contribuir, né? Treinador, cara, se ele não for um cara que tem, com nome forte, alguém que já é campeão de tudo, porque o jogador de futebol só respeita quando tem nome. Quando o cara é campeão, tem título, né? O Seabra, ele pode até ser amigo dos jogadores, mas o respeito como treinador ele não tem, não. O respeito, esse cara, quem que é esse cara? Tá mandando o que aí, ó? Acabou de chegar aí, ó. Cara, esses dias tava na base, aí treinando o time da base, tá achando que pode fica dando ordem pra mim aqui. Jogador, tudo peitudo, cara. É tudo com o ego inflado, né? E não fala só do Cruzeiro, não. A maioria é assim. Salve pro Marcos aí, tá falando, ó, o Seabra não assiste o mesmo jogo, só pode, Peralta não entra, Arthur continua em campo, só ideia errada. Obrigado, Marcos, aí pelo superchat. Deixa eu ver se teve mais um superchat aqui, o próprio Marcos mandou outro aqui, ó. Se não demitir hoje, a gente perde contra o Atlético Goianiense, aí vai ser ruim até pra diretoria, porque irá pisar em ovos. Obrigado ao Marcos aí, mais um superchat aí. Concordo contigo, cara, eu acho que não tem... É maldade, o cara tá começando um trabalho, tá? E aí a gente tem que ser honesto, cara. Quando você demite um técnico em 4 meses de trabalho, é maldade. Mas eu acho que é a única solução, né, Cristiano? Jonathan, não tem muito, cara, né? É até difícil de a gente falar alguma coisa nesse momento, Jonathan, e ainda mais nós, cara, que nós já vinha batendo nessa tecla, né, cara, alguns dias, né, jogo atrás de jogo, nós vínhamos batendo nessa tecla, que estava se encaminhando para isso, né, Jonathan? Que havia um boicote. E aqui, nós, tá,
eu vou falar por mim e falo também por vocês também, nós não estamos aqui pegar carona em problema do Cruzeiro, nem carona em demissão de Seabra, não. Isso é importante falar isso, né? Não estamos aqui para ganhar like e pegar carona no mau momento do Cruzeiro, não. Isso aí nós já vinha falando já há um tempo, né, Jonathan? Pontuando jogo após jogo, né? Que tinha alguma coisa errada, que estava acontecendo algo, que tinha que ser feita alguma coisa, que a diretoria tinha que intervir, que não tinha condição de manter o Seabra caso continuasse do jeito que estava, né? Então a gente já vinha pontuando isso há muito tempo, porque agora é fácil ficar batendo, né, Jonathan? Agora é fácil ficar batendo. Porque agora vai aparecer, Jonathan, é bom até a gente pontuar aqui, Jonathan, Vera Raposo, galera no chat, agora vai aparecer um monte de jornalista aí, ó, para vir amanhã, ó, sim, descer a lenha no elenco, descer a lenha no Seabra, porque agora é fácil. Porque até algumas semanas atrás, nós falávamos aqui, cara, eu ouvi jornalista falar aí, Jonathan, que esses canais cruzeirenses também ficam querendo derrubar treinador, os canais cruzeirenses falam mal de grupo. Aí agora é fácil, né? Pontuar dia a dia, porque para ganhar entrevista com o jogador, fala bem todo dia. Para ter passe livre dentro do Cruzeiro, fica falando bem. Mesmo estando mal, fica falando bem. Não pontua. Aí agora é fácil bater, né? Só mandar um salve pro Lucas aqui. Mandou um superchat aqui, ajudando os canais aí. O Cristiano, concordo plenamente. Outra coisa, quando a gente fala lá no início, quando a gente vem falando de Seabra, em momento nenhum a gente pediu demissão do Seabra, mas a gente tem que pontuar os pontos negativos que o técnico tem. A gente vê outras imprensas, e aí eu coloco o YouTube também, porque hoje o YouTube é uma imprensa. Você tem um peso ali. Se você for juntar todas as plataformas que a gente tem, que já bate lá os seus 170 mil pessoas, né? Então é uma imprensa, né? Então, sim, gente, a gente tem um poder de fala. Então, quando você fala do Seabra e tem umas críticas, e eu perdi muito seguidor por causa de falar o que eu penso. Eu perdi muito seguidor, né? E aí eu vejo outras pessoas defendendo, né? E agora que é sempre assim, né? Eu, Cristiano, o Velho, o Boca, quando fazia com a gente falava, a gente apanhava, e lá na frente o que a gente falava lá atrás acontecia. E aí aquele pessoal que ficava defendendo, lá na frente tinha que dar o braço a torcer e acabava saindo como os gloriosos, assim. Olha lá, tá falando agora e realmente aconteceu. Então, tipo assim, cara, é muita passação de pano que nós vemos na internet hoje. É muita passação de pano, é muita enganação com os torcedores. É muita enganação, e tem torcedor que fica lombando lá, falando, o cara é melhor que não sei o que, é o melhor comentarista, é o melhor que não sei o que. Mas tá sendo enganado, vocês estão sendo passados de trouxa, tá? A maioria, né? Tá? Porque vocês tem que assistir o jogo. Assiste no jogo na televisão, assiste o jogo no... Se vocês assistirem o jogo de hoje e falar que o jogo foi bom, aí vocês podem realmente procurar um outro rumo, porque assistir o jogo vocês não sabem, cara. Então procura outro rumo pra fazer outra coisa. Porque não tem como defender Seabra, não tem como defender esse time apático do jeito que foi hoje, cara. Não tem como. E lá atrás a gente já falava isso e já sabia que ia acontecer. Aí a gente é o... Como é que fala o negócio do Apocalipse lá, ó? O profeta do Apocalipse. O profeta do Apocalipse. Mas não, é só assistir o jogo. Se você assistir o jogo, se você ver o que está sendo feito em campo, você vai ver que lá na frente vai acontecer o que vai acontecer com o Seabra agora. E lá atrás a gente já falava, ele vai cair. Vai cair porque realmente ele não está conseguindo. Sim. Perdeu já. Já perdeu que todo mundo tava achando que ele era Deus, né? Deus do futebol, né? Seabrismo, Seabra-cadabra, e já viu que não é, né? Já viu que é um técnico normal. Ele perdeu o pulso, né, João? Tava com... pode falar. Pode ir. Não, realmente ele é um bom técnico, tá? Mas só que ele perdeu o pulso. Perdeu o pulso, perdeu o comando. Quando houve aquele telefonema lá, ele não soube contornar a situação. Ele não soube. Né? Tinha que saber contornar, entendeu? É muito, muito calmo, muito omisso. Não pode. O treinador de futebol tem que transmitir para os jogadores em campo o quê? Raça. Entendeu? Raça. Se você está lá no campo lá, transmitindo raça, os jogadores pegam aquele espírito de raça. Você fica lá assim, com cara de decepcionado. A cara do Caio Jorge era a cara dele. Na hora de bater o pênalti, era a cara dele. É o que ele reflete para o time, entendeu? É uma pena, né? Assim, realmente é um bom treinador, mas não vai dar conta.
Não tem jeito mais, ele já está queimado, entendeu? Já está queimado, acabou, tem que trocar realmente. Seabra vai cair, o canal do YouTube Seabra Info. Esse canal até morrer torce contra o Cruzeiro, muito triste, fui. Ô Elson, você pode até achar isso, que a gente torce contra o Cruzeiro, mas pelo contrário, nós torcemos por nós cruzeirense. Nós não podemos deixar do jeito que está a situação, não, amigo. Está difícil. O Seabra é bom treinador, mas errou muito em colocar os reforços. Se eles mostrarem trabalho, quem estava se esforçando. É isso aí, amigo. Uma pena que a ordem veio de cima, né, Lucas Pelizari? A ordem veio de cima. Né? Teve aquela história lá. Mandou o superchat, que ficou mal contada, né? Sim. É o superchat. Eu achei ele um bom treinador. Cruzeiro aí, velho, rapidinho. Não o nunca. Elson, né? O Elson é coisa lá do... Não vou citar o nome não, mas fica lá o dia inteiro no canal, os caras defendem lá a semana inteira defendendo. Agora capaz que tá descendo a lenha lá, né? Descendo a lenha. Deve estar descendo a lenha. É assim mesmo. Eu respeito, tá, Elson? Eu respeito demais. Só discordo de você. Se você viu um futebol bem feito hoje, e se você quer que continue o Cruzeiro da forma que tá jogando aí, eu te respeito, mas você vai junto com o Cruzeiro lá pro buraco, infelizmente, cara. Você tá abraçando. Isso que é o foda às vezes de um torcedor incondicional, mas é aquele incondicional apostólico romano. Já viu? Condicional apostólico romano? Que é o cara, acima de tudo, ele tem comentários só positivos, ele nunca tem críticas. Ele não tem a visão de crítica. É igual aquele negócio do cavalo, eu falei esse dia pra trás em live. O cavalo, ele usa aquela coisa aqui nos olhos pra ele não ver os lados, senão ele assusta, né? Ele não tem uma visão ampla do que acontece, ele só vê pra frente, pra ele não se assustar. É isso, tem um torcedor que tem essa viseira aqui, ó. Ele não consegue abrir o leque de visão dele. Então ele não consegue ver os lados negativos, é só positivo. O time tá jogando uma bosta e os caras comentando como se fosse... Não, gente, não é assim, não é bem assim. As coisas não são assim. Para. Se não tivesse havido... A verdade também tem que ser dita, né, Junto? Vamos também tampar o sol com a peneira, não. Ele errou pra caramba. Mas houveram interferências no trabalho dele. A gente sabe disso, que atrapalhou o trabalho dele. Atrapalhou. E ele não teve estrutura, como é um treinador novo, sem experiência, ele não teve estrutura para suportar aquela crítica, aquela situação. E ele se perdeu na situação. Então, paciência, é tocar a vida que segue, pô. Amanhã ele está empregado, tem muito time precisando de treinador, entendeu? E no lugar onde ele possa treinar sem que dê pitaco de cima, ele vai fazer um bom trabalho. Estava fazendo, foi uma pena. Eu não acredito que ele emplaque, não, tá? Não tem como ele emplacar. Não tem como, não, viu? Ele dá sequência, não. Nada contra, não, mas não é difícil, né? Não tem como, não tem ambiente, a torcida já está com raiva. Quem não viu, eu vi a torcida toda vaiando, o cara gritando fora, fora, fora. Elson, não tenho nem inveja. Na verdade, eu sou até amigo do Venâncio, tá? Eu sou amigo do Venâncio, né? Não tenho inveja nenhuma. Já tive convite para ir lá participar e não quis. Eu vejo muita gente lá participando lá e não fui participar. Eu tenho meu espaço, graças a Deus eu conquistei meu espaço aqui. Ô, Jonathan, quem tem coragem de falar que nós estamos jogando contra, e aí nós estamos jogando contra, então nós temos que pedir para o Seabra continuar. Então tem que pedir para o Cruzeiro continuar como está. Aí é jogar a favor do Cruzeiro. Apontar os erros que está tendo dentro do Cruzeiro agora e entender que a troca do treinador agora seja a melhor coisa que pode acontecer dentro do Cruzeiro para que o Cruzeiro volte ao normal, volte para o trilho, então é jogar contra o Cruzeiro. Cara, esse cara não é cruzeirense não, senhor. Se ele fosse cruzeirense, ele não tava falando com uma besteira dessa não, cara. Porque diante de jogos ruins, diante de um jogo desse ruim, o cara vinha ter coragem de falar que pedir para que mande o Seabra embora e pedir para que melhore alguma coisa dentro do Cruzeiro, jogar contra o Cruzeiro, tá de brincadeira. Isso não é cruzeirense, não, senhor. Não, inclusive, Cristiano. Sinceramente, eu não falo pelo canal seu, não, Jonathan. Eu não falo pelo seu canal, não falo pelo canal do Vera Raposo, não, tá, gente? Eu falo pelo meu. Sinceramente, isso não é ser cruzeirense, não. Eu defendo o Cruzeiro, eu não sou torcedor de Seabra, não, gente. E eu não sou torcedor de jogador que fica fazendo corpo mole dentro de campo, não.
Eu tô vendo o Cruzeiro cair de paraquedas fechado na tabela do Campeonato Brasileiro. Eu tô vendo o Cruzeiro que vai brigar por uma quarta de final do Sul-Americano agora, e o Cruzeiro não ganha um jogo, eu vou ficar defendendo isso, e ainda venho ter coragem de falar ainda que eu não sou cruzeirense, tá de brincadeira? Pô. E nós falamos aqui, ó, que inclusive tem que afastar determinados jogadores. Tem que ver quem são os culpados e afastar. Mais cedo aí, velho, desculpa te cortar, rapidinho, você pode voltar a falar. Mais cedo o Cris falou aí, vamos anotar o nome de jogadores que vão fazer corpo mole no jogo. Teve vários, né? E eu falei ainda, Jonathan, eu ainda falei com o Vera Raposo que não é só pegar treinador e mandar embora, não, tá? Para usar de exemplo, tem que pegar também quem que tá fazendo um montinho dentro do Cruzeiro, se é que tem, e pegar como exemplo e afastar uns 2 ou 3 jogadores para voltar para os trilhos. Nós falamos isso. Ao contrário de quem fica falando que a gente não torce pro Cruzeiro, tô aqui todo dia, que tem que acompanhar as lives da gente. Fica aí nessas lives aí que o povo fica passando pano 24 horas, porque se escutasse a gente aqui o que a gente vem falando já há um tempo já, e a gente vem falando há um tempo o que está acontecendo dentro do Cruzeiro para melhorar. Fica aí, esse pessoal que fica passando pano 24 horas aí, e tudo é alegria, perde tá bom, ganha tá bom, tudo que acontece tá bom dentro do Cruzeiro, é esse torcedor que afundou o Cruzeiro em 2019 aí, ó, porque aceita tudo e acha que o que fala sobre o Cruzeiro que tá ruim, quando pontua o Cruzeiro tá ruim, tá jogando contra o Cruzeiro, que jogando contra o Cruzeiro que nada, é aceitando isso aí, sendo passivo o resto da vida, e tudo tá certo, aqui não é 15 de Piracicaba não, que é Cruzeiro. Quiser aceitar tudo e cair igual caiu em 2019, é em outro lugar, cara. Não no meu canal. Eu não vou opinar dessa forma, não. De jeito nenhum. Ô, velho Cristiano, o Seabra não caiu, tá? E vai fazer entrevista. Daqui a pouco a gente traz o Seabra aí. Isso vai acontecer amanhã, João. Dá sequência no campeão. Dá sequência aí na. Eu se fosse diretoria, ia cair agora. A crítica vai só piorar daqui pra frente. Ah, o pessoal comentando aqui, tem que fazer igual fez com o Vojvoda no Fortaleza. Teve momentos de oscilação também. Lá na frente o Vojvoda recuperou, hoje é líder do campeonato. Eu não vejo o Seabra igual o Vojvoda, não. Mas você não viu os jogadores do Fortaleza fazendo o que os jogadores do Cruzeiro estão fazendo. E nem vejo o Seabra do tamanho do Vojvoda, não. Não vejo. Não tem, não. Já foi campeão lá fora, já tem uma experiência vasta. Campeão pela LDU, um currículo, né? Tem um currículo vasto já. Né? Então eu não vejo o mesmo tamanho, não. Com todo respeito. Comparar, né? Não. Eu sei que o Seabra teve uma trajetória, mas você não sabe se o pico dele foi só 4 meses, só e já parou, você não sabe. Porque você conhece o Seabra só há 4 meses. Pra trás foi só base, gente. E base você não tem como falar como é que é o trabalho do cara na base, tá? Não tem como falar, julgar pelo base, como é o trabalho do cara. O trabalho do Seabra só tem 4 meses no Cruzeiro. Você não sabe se aquilo ali é uma sorte de pescador iniciando, né? Sabe o pescador que vai lá e pega todo o peixe, aquele cara profissional tá ali, não pega nada, e o inexperiente tá ali pescando, ó. Joga a vara, já tira o peixe. Joga a vara, tira o peixe. Joga a vara, eu falei, o que é isso? Aí o cara, sorte iniciante. Chegou aí pela primeira vez. Ele não sabe. E não tô dizendo também que não seja bom de treinador, né? Talvez seja bom treinador, né? Mas ele fica. E não muda nada do discurso, não. Pra mim, não muda nada. Não muda nada. Eu esperava até esse jogo de hoje pra me ver. E o Cruzeiro entrou em campo ainda. Teve um expulso do Internacional. Pênalti a favor do Cruzeiro. E o time continuou uma bosta em campo. Uma bosta. Sem vontade de reagir. Pra frente, não vai mudar nada. Não vai fazer os caras jogar? Só se for enfiar dinheiro neles. Falar, vocês jogam aí, gente. Eu vou dar 100 mil pra cada um, por favor. Pelo amor, o Pedrinho ajoelhando no pé dos caras. Pelo amor de Deus, cara, joga, por favor. Aí só vai ser o único jeito. Vai ser o único jeito. Bora escutar o Seabra? Não pode. Vamos. Vai entrar aqui o Seabra. Vamos escutar. Vamos ver o que o homem tem pra falar aí. Né, não tem nada pra falar, não. Vamos ver. Galera, só pedir pra vocês aí, deixa o like aí, vocês que ainda não deixou, tá? Curte a nossa live aí, faz esse favor. Contribui com a gente. Vamos escutar. Seabra. Mateuzinho e Marlon bateram no jogo contra o Boca. Estavam na frente ali para bater no jogo contra o Boca. À frente, inclusive, do Caio Jorge. Ambos bateram muito bem na ocasião, né? O Cruzeiro foi bem. Por que o Caio Jorge que bateu o pênalti hoje e não o Marlon, que foi o primeiro a pedir a bola e pra gente que estava atrás do gol, estava com a confiança lá em cima? Sim, nós tínhamos 3 batedores em campo. O primeiro batedor era o Marlon, certo? E tínhamos também a opção do Mateuzinho. E o Caio é um batedor que vem treinando, faz parte das opções de batedores que nós temos.
Ele treinou bem durante a semana. Aí eu senti confiança que ele treinou bem durante a Não, semana. cara, cara. Ô, vai tomar no rabo mesmo desse cara, sou. O primeiro batedor era o Marlon, então por que o primeiro batedor não bateu, sou? Ah, pra puta que pariu, na moral. Vamos escutar. O primeiro batedor era o Marlon, o Caio pediu pro Marlon e o Marlon aceitou. Então, assim, foi uma decisão de campo, né? E foi tomada. Infelizmente, o Caio não fez o gol. Seabra, boa noite aqui. Queria falar com você acerca dessa questão do Cruzeiro ter vindo até com jogadores a menos, o que parece, de relações 22, né? É um questionamento que a torcida tem feito sistematicamente sobre os jogadores da base, né? Hoje, curiosamente, né, até de forma meio irônica, perdeu o Dineno, não tinha mais nenhum atacante, além do Caio Jorge, que substituiu ele no banco. Por que que não, às vezes só para hoje, porque eles estavam lá no Sul, mas por que que esses jogadores não têm sido integrados no elenco? Kaique Kenji, Teves, que tem números assim, que em qualquer time do mundo talvez eles estariam jogando, porque são números impressionantes, assim, de coisa de louco mesmo. Sim, nós temos algumas opções que hoje, excepcionalmente, não estavam disponíveis. E era o caso do Lautaro, que era o caso do Álvaro Barreal, tá certo? E temos a intenção, sim, de integrar alguns jogadores, está nos nossos planos. Hoje, como eles tinham esse jogo, já estavam lá, inclusive, a gente acabou... temos a intenção temos agora. Jogadores dentro do elenco que conseguem fazer essas funções. O que, Cristiano? Cara, nós temos a intenção de integrar o cara, nós temos a intenção de integrar, cara. Precisava para hoje, foi com 3 atacantes. Temos a intenção. O Kenji joga muito, cara. O Kenji pega esse jogador do Cruzeiro da frente ali, coloca no bolso. O cara comentou números que em qualquer time do mundo os caras estariam jogando. E aí fala pro cara do Cruzeiro, esse número do Kenji, do pessoal da frente ali do Cruzeiro, jogaria em qualquer time do mundo. Qualquer time do mundo. E o cara vem, estamos pensando, analisando, vamos ver. É a partir de hoje que vai analisar. Se tem chance. É a partir de hoje que o cara vai começar a analisar. Como é o caso do Vitinho, que pode jogar como interior, também pode jogar por fora, tá certo? No jogo mesmo contra o Vitória, numa situação ofensiva, usamos o Matheus Henrique aberto por fora e ele fez um bom jogo. Então, assim, acompanhamos sim o desenvolvimento desses jogadores, estamos vendo de perto e estamos planejando abrir espaço para eles num momento muito, muito curto, né? Daqui a pouco vocês já vão ver aí eles sendo integrados e tendo oportunidades aos poucos. Seabra, boa noite. O Cruzeiro, 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, 3 jogos com 1 a mais, 2 o Cruzeiro conseguiu um empate e 1... Sabe uma coisa também que eu não aguento? É depois o discurso de... Eles vai colocar o cara pra vir, né? Pra subir, né? Aí você tem lá Guimeira, você tem o Xavier, Arthur Viana, que tá no profissional já e não tá sendo utilizado, né? Lembra nomes aí, o Teves, né? Joseph. Pô, o Joseph joga muito. E depois o discurso vai ser: não, gente, tem que ter calma, não pode colocar assim, senão queima o jogador. Queima. Cara, mais queimado que esse time tá. Cara, se pôr a base, eu tenho certeza absoluta. Dorival, obrigado ao Felipe que lembrou aí. Dorival também. Se pôr qualquer jogador da base, a torcida vai apoiar, cara. No início, ela vai apoiar demais, porque sabe que talvez seja a única solução. E vai apoiar, pô, vai apoiar. Os caras têm medo, né? Não sei se é medo, ou se é ego, ou se é hierarquia dos caras, mas não coloca, não adianta. Isso aí só no Palmeiras e Flamengo, times aí que tem um investimento absurdo, poderia contratar qualquer um, eles colocam a base porque vende. O Cruzeiro não tem esse pensamento, o Cruzeiro não é um time que pensa assim em usar a sua vitrine para vender jogador. Quanto tempo o Cruzeiro não vende um jogador? E quando vende é 1 milhão, 2 milhões. É uma vergonha. O Cruzeiro conseguiu a vitória salvando um lance em cima da linha contra o Boca Júnior, né? O que está acontecendo com esse Cruzeiro? O comando, o elenco, o que vem acontecendo com essa queda de rendimento do Cruzeiro? Bom, primeiro que um dos jogos com a mais foi da Sul-Americana, foi contra o Boca. Não foi do brasileiro, né? Do brasileiro foi o Vitória. Isso, tá certo. Eu acho que esse jogo ele se diferencia dos outros jogos. O jogo do Vitória, especialmente o primeiro tempo, foi um desempenho muito ruim,
tá certo? E no segundo tempo tivemos um a mais e conseguimos impor o jogo com um a mais e buscar os gols. Na partida de hoje, o fato do adversário ter um jogador expulso também é mérito daquilo que a gente estava produzindo no campo. Então, desde o início do jogo, nós pressionamos, nós nos colocamos no campo adversário, nós estivemos presentes na área do adversário, nós criamos muito constrangimento para eles, e eles tiveram jogadores amarelados até que um foi expulso. Mesmo que o vermelho ali não fosse direto, seria um segundo amarelo por causa de uma falta que já tinha acontecido, tá certo? Então, a expulsão, ela faz parte daquilo que a gente produz no jogo, né? A partir daí, continuamos. Fizemos um jogo que tivemos 19 finalizações no total e o adversário uma. Tivemos chances, não só o pênalti perdido, que já seria o suficiente para nos trazer os 3 pontos, mas outras oportunidades e não fomos felizes, a bola não entrou. Tivemos presentes na área. Quando o adversário fica com a menos, também 8 minutos foram gastos no VAR. Foram 11 de acréscimo. O adversário também picou o tempo do jogo, fez tudo o que podia para diminuir essa desvantagem, e eu entendo que contou com uma certa conivência nesse sentido. O jogo entra num caráter emocional que muitas vezes te tira o discernimento. Você está com um a mais, mas o tempo está passando, tem muita cera, tem muita lentidão, o ritmo do jogo é quebrado o tempo todo, e muitas vezes as decisões são tomadas com um pouco de precipitação na forma de atacar. Então teve situações que nós chegamos na área em condições de criar algo mais claro, mas teve muitas situações que a gente facilitou também a defesa do Internacional, levantando bola de intermediária com a defesa postada. Isso entra num cenário emocional do jogo, de você estar buscando, assumindo riscos, e o adversário te irritando, né, com uma cera, com uma catimba. Então a gente precisa, sim, nessas situações, aprender a jogar nesse sentido. Contra o Boca Juniors, no momento em que o primeiro Boca Juniors defendeu muito bem com um homem a menos. Teve muito mérito em se defender com um homem a menos. Tem muita competência e qualidade defensiva. Segundo que, no momento em que nós fomos para o aperto final, nós criamos 2 chances. O goleiro fez duas defesas espetaculares. Vai para o coletivo falar de jogo do Boca Juniors, tá de brincadeira. É hoje que eu quero saber. E tá contando a classificação como se fosse um feito histórico, né? E o Boca Juniors mereceu passar. O Cruzeiro só passou pelo acaso da expulsão. Quem mereceu realmente foi o Boca Juniors passar, né? E o Cruzeiro foi na ocasião ali não aproveitou, não fez a mesma coisa hoje, né? Contra o Inter, que joga mais fraco, um time mais ruim, que é o time do Internacional, e não conseguiu fazer o mesmo feito, né? Então quer dizer, o Cruzeiro desproduziu, né? Limitadíssimo. O Inter limitadíssimo, fraquíssimo o Inter, né? O Boca muito mais catimbeiro, o Boca muito mais usando ali a catimba, a força, né? E nada. O que eu fico mais encucado, cara, que o pessoal tá feliz aí com a permanência do Seabra, alguns, né? Porque tá feliz com o momento ruim do Cruzeiro, cara. Sim. Eu não sei se são cruzeirenses, cara. Sinceridade. Eu tô aqui tentando achar soluções pro Cruzeiro voltar aos trilhos. E os caras, o seabrismo, né? E aí a questão de torcer pro Seabra e não torcer pro Cruzeiro. É aquela questão que a gente fala. Torcedor que torce pra... o Cruzeiro fica, tá, gente? Jogador passa... jogador passa, treinador passa, o Cruzeiro fica. Não esqueça isso não. Larga a mão de ser bobo, ficar torcendo para treinador e jogador, né? Ou ficar aí endeusando esses caras. Larga a mão disso. Que Cris? Cara, não, é impossível. É impossível, cara, depois do que o pessoal viu hoje, cara, tem que ter muito sangue de barata, cara. É impossível que uma pessoa cruzeirense torcendo para um treinador desse continuar no Cruzeiro, da situação que o Cruzeiro tá, velho. Porque não, assim... Eu não tenho nada contra o Seabra, não, sabe? Mas é o que eu falei, cara. Se não tem como mandar 11 jogadores embora, você tem que fazer alguma coisa, tem que trocar o treinador, cara. O fato novo. Misericórdia no Cruzeirense que tá feliz com o Seabra continuando. Cruzeiro caindo ladeira abaixo. Nossa Senhora. E vamos continuar escutando aqui. Do Arthur. Tivemos uma bola passando no canal... em que o defensor foi muito bem, tirou o Dineno, aquela bola entre o goleiro e a defesa, e acabamos não entrando na segunda trave para completar. Então, nesse aperto, sofremos um contra-ataque, né? Faz parte do jogo, numa situação de 1 contra 1, um erro de cálculo, eles tiveram aquela situação. Hoje não tiveram nenhuma, né? Então, o que faltou hoje para a gente foi o gol, porque nos outros jogos, sim,
Nós entramos sem ser tão impositivo defensivamente no campo de ataque. Hoje fomos, quando estava 11 contra 11. Nós não conseguimos quebrar a pressão do adversário e jogar no campo adversário. Hoje nós conseguimos, tá certo? Então, desde o 11 contra 11, não foi depois do 11 contra 10. E depois do 11 contra 10, o jogo fica simples para o adversário. É só se defender e apostar num erro, tá certo? Então, fica mais simples cumprir as missões que eles têm que cumprir. Coube a gente conseguir empurrá-los e tentar criar chances de uma maneira que permitisse criar situações com um pouco mais de qualidade. Em alguns momentos, jogamos bola na área, como falei, em outros conseguimos empurrar. Então, acho que esse jogo ele se separa dos outros que você está comentando, porque a equipe teve outra postura. Seabra, boa noite, Helder Ferreira, canal A Voz Celeste. Eu costumo dizer, em off com os amigos, que, na teoria, toda entrevista coletiva cedida por você é uma aula que você nos dá. Você entende muito de bola, a gente percebe isso, não é à toa que você está com uma das camisas mais poderosas do futebol do Brasil. Mas tem um detalhe importante, a dificuldade de você fazer com que os jogadores coloquem isso em prática. Teoricamente, você tem resposta para tudo. Mas o que está faltando para que os jogadores assimilem o que você está ensinando para eles e nos ensinando a cada entrevista coletiva? Boa noite. Boa noite. Nós tivemos aí uma preparação para o jogo que foi muito boa. Colocamos os pontos em que nós deixamos a desejar contra o Internacional no jogo que aconteceu no domingo. Tivemos um treino ontem que teve muita qualidade e uma boa apropriação dos jogadores da proposta. Esse treino já fez parte do plano de jogo e da preleção de hoje. E eu discordo com você em relação ao jogo de hoje, porque os jogadores entraram no campo fazendo aquilo que estava esperado. Quem? Esquema, que falou esquema. Ah, esquema, né? Eu achei que era Steam. Foi mal. Foi boa construção. Achei que falou isqueiro. Criar situações com um pouco mais de qualidade. Em alguns momentos, jogamos bola na área, como falei, em outros conseguimos empurrar. Então, acho que esse jogo ele se separa dos outros que você está comentando, porque a equipe teve outra postura. Seabra, boa noite, Helder Ferreira, canal A Voz Celeste. Eu costumo dizer, em off com os amigos, que, na teoria, toda entrevista coletiva cedida por você é uma aula que você nos dá. Você entende muito de bola, a gente percebe isso, não é à toa que você está com uma das camisas mais poderosas do futebol do Brasil. Mas tem um detalhe importante, a dificuldade de você fazer com que os jogadores coloquem isso em prática. Teoricamente, você tem resposta. Eu voltei para o Cristiano para entender. Para que os jogadores assimilem o que você está ensinando para eles e nos ensinando a cada entrevista coletiva. Boa noite. Boa noite. Nós tivemos aí uma preparação para o jogo que foi muito boa. Colocamos os pontos em que nós deixamos a desejar contra o Internacional no jogo que aconteceu no domingo. Tivemos um treino ontem que teve muita qualidade e uma boa apropriação dos jogadores da proposta. Esse treino já fez parte do plano de jogo e da preleção de hoje. E falou Stênio mesmo. Com você em relação ao jogo de hoje, porque os jogadores entraram no campo fazendo aquilo que estava esperado. Sabe o que eu não entendo, Seabra? Ele quer colocar muito em prática o que acontece no treinamento, e ele não repete em jogo isso, né? Então ele leva muito em conta o que ele faz no treinamento e esquece que treinamento não está refletindo no jogo. O jogo dele não reflete. Ele fala sempre que o treinamento foi perfeito, uma magia de treinamento. Nossa senhora, meu Deus, que treinamento perfeito. Mas em campo não reflete. Então para de treinar. Você lembra uma vez que o Pepa chegou no Cruzeiro e não teve tempo de treinar? Ele ficou ali 20 dias, 20, 30 dias, né, com o time do Cruzeiro só ganhando. Ganhou 5 jogos. 1, 2, 3, 4, 5. Todo mundo falou, nossa, mano, o time tá voando. Aí teve uma semana cheia lá pro Cruzeiro treinar. Aí a gente até comentou em live. Ih, agora já era. Vai começar a colocar o planejamento em campo. Agora já era. Quando tava sem planejamento nenhum, o time tava jogando bem. Agora, e piorou, porque o Seabra, ele tem um estilo de professor. E tem muita gente que não gosta muito assim, de coisa de professor, teorias de professor. O professor tem que ser reto, direto, reto. Né? Aí tem gente que é muito... pifou, não sei o que, vamos fazer na teoria, não sei, as constelações Cara, você entendeu o que eu falei? Tem gente que não curte.
talvez o Seabra já tá enchendo o saco lá dentro, cara. Talvez seja isso. Tá enchendo o saco da galera lá já, com essas teorias, com essas coisas aí. Terra plana, terraplanagem, e é isso, cara. Talvez não tá funcionando por esse motivo. Fazendo aquilo que estava planejado. Isso nos rendeu chances de gol, rendeu a expulsão do adversário e rendeu uma superioridade no primeiro tempo e depois no jogo como um todo. Então, sobretudo, o que nos falta para que isso fique mais aprofundado e se manifeste de forma melhor é treino. É treino. Quando nós não conseguimos ter sequência de treino e sequência de trabalho, o jogador tem muito pouca oportunidade para aquilo tudo que é passado para ele ser capaz de colocar em prática, porque, por exemplo, um treino de hoje, a gente fez ontem 25 minutos. É o que dá para fazer à véspera do jogo. Fizemos 14 minutos de construção média e média alta e 12 minutos de construção baixa. Os adversários têm subido mais a pressão. Quando a gente constrói de trás, a gente precisava elaborar algumas situações para ter algumas soluções caso isso acontecesse de novo, tá certo? Então, é muito pouco tempo para você chegar aqui e conseguir uma transformação profunda do ponto de vista de comportamentos e de repertório, de situações. Ainda assim, os jogadores tiveram mérito. O começo do jogo, eles conseguiram fazer isso muito bem. O Internacional teve muita dificuldade de entender como a gente estava jogando. Nós tivemos vantagem no início do jogo várias vezes com o Marlon atacando as costas do lateral direito. Por detalhes, não conseguimos criar uma chance clara de gol por ali. Tá certo? Então, na verdade... O cara tá comemorando uma chance criada, mano. Uma chance criada. Esse é sempre o desafio do treinador. Mas eu entendo que o resultado não ter sido aquele que a gente esperava, não quer dizer que esse desempenho, essa compreensão hoje não tenha acontecido. Fernando, boa noite. Rubens, da Rádio Imperatriz, Ribeirão das Neves. Pela atuação de domingo, a atuação de hoje, você se sente ameaçado como treinador do Cruzeiro para agora para frente? Mas de forma alguma, porque eu confio muito na gestão. Estou com respaldo. Na gestão técnica que existe no Cruzeiro. Confio muito na figura do presidente, que ele é um parceiro, é um confia não. É alguém presente que está sempre. Tá com respaldo o homem, tá com as costas quentes, hein? Por falar que confia plenamente que o Pedrinho vai abraçar essa barca e vai afundar junto. Que é isso, duvido. Junto, certo? Edu Dracena, Paulo Pelaipe, sempre junto, apoiando, incentivando e também colocando os contrapontos que são necessários para que o trabalho evolua. E, sobretudo, confio no grupo de jogadores no sentido do profissionalismo, da dedicação, da qualidade, daquilo que esse grupo já mostrou em vários momentos e da capacidade que esse grupo tem de se mobilizar e de trazer respostas. Não é tão fácil você viver uma eliminatória sul-americana com o Boca Juniors, gigante que é, e intercalado com isso, ter jogos do Campeonato Brasileiro. É uma exigência técnico, tática, física, mental e de logística enorme. Mas o que faz então o Fortaleza, hein? Fortaleza, o Flamengo, que tá em 2 competições aí, tá passando em todas aí. Ainda são líderes aí do campeonato. Palmeiras, saiu agora, né, de uma, mas estava também. O que faz, Sem hein? comentar, junto. O Cruzeiro só tá em uma competição sul-americana, que é a sul-americana e brasileiro. O que faz esses times aí, então, hein, com 2 competições nas costas aí, passando para as quartas de final da Copa do Brasil, da Sula, da Libertadores, né? Libertadores tem um peso muito maior. E o que faz, então, esses times aí? Por que eles estão ganhando os jogos, hein? Enorme. E nós conseguimos, com todas as dificuldades, com tudo que o adversário trazia de oposição e de qualidade, nós conseguimos passar pelo Boca Juniors. Então, isso é uma coisa, um objetivo que a gente alcançou, que nos custou muito. Nos custou dedicação, nos custou energia, nos custou trabalhar demais. E os jogadores são seres humanos, né? Você vê que hoje, depois de um tempo daquela partida, o nível de mobilização, de energia,
de rapidez no raciocínio, fluiu muito mais do que no domingo. No domingo, houve o esforço para que isso acontecesse. Entendo que nós fizemos um início de jogo, por exemplo, muito melhor do que foi o início do jogo contra o Vitória. Muito melhor do que foi o início do jogo contra o Vitória. Tivemos dificuldade ao longo do jogo, muito também por mérito do que o Internacional fez. E enfrentamos no domingo o Internacional, que teve 8 dias para se preparar. Então, assim, as pessoas precisam ter consciência de que futebol é feito de gente. Gente se esforça, se desgasta, precisa se recuperar, precisa estar inteiro em condições de competir novamente. E nós estamos competindo sem isonomia em relação aos adversários. E não é você competir sem isonomia no segundo mês da competição, em abril, começo do ano. Já é um momento que estamos indo aí para os últimos 3 meses da temporada. Existe um desgaste muito grande. Então, oscilação nesse tipo de cenário vai acontecer, mas eu prefiro estar classificado na Sul-Americana do que estar eliminado. Ei, Seabra, boa noite. Queria te perguntar o seguinte. Isso é bom para aprender, fica barbando novo. Também, a gente vê a categoria de base sendo muito preterida. No jogo de hoje, por exemplo, o Cruzeiro não tinha um lateral direito de ofício, jogo vira. Tinha um bom jogador na base, que é o Dorival. O Cruzeiro perdeu alguns atacantes, mas tem alguns centroavantes e alguns jogadores de beiradas bons na base, e eles não foram sequer relacionados. E é geral, tá? Não parou até agora, o bicho. A gente viu ali na relacionada, tinha jogadores de ponta. E os que estão no profissional, eles têm alguns momentos que depois eles desaparecem, ficam muitos jogos sem jogar, ou quando entra um outro garoto tem que sair. Eu queria saber de você o seguinte, até para você mesmo, que está começando agora a carreira como treinador, o Cruzeiro teve que te oportunizar, te dar uma oportunidade de você mostrar o seu trabalho. Você acha que você está sendo justo com esses garotos que não estão tendo a oportunidade que hoje o próprio Cruzeiro te deu de poder mostrar o seu trabalho para poder se desenvolver? Não tem nada que é mais caro para mim do que com os jogadores que você trabalha, você sentir a evolução desses jogadores, né? Então, o Japa passou por momentos difíceis esse ano, com 2 lesões, e ele conseguiu se recuperar. Em alguns momentos conversei com ele, e fisicamente ele já tinha condição até um pouco mais de tempo, mas não tinha recuperado as qualidades técnicas, refino e soluções que são comuns do Japa. É um jogador que tem engano, que esconde intenção. E de um mês para cá ele vem evoluindo nos treinamentos, e nós conseguimos, numa situação difícil do jogo passado, em função da evolução que ele estava tendo, colocá-lo numa situação adversa e ele corresponder. Vínhamos de uma sequência de jogo sem vitória, que perdura, mas hoje vínhamos, e tivemos a convicção, a confiança de pôr ele para jogar pelo mérito dele. Então, eu acho importante que a gente traga os 2 lados da moeda para essa discussão, né? Nós conseguimos, nesse ínterim, promover o Vitinho muitas vezes, desenvolver o Vitinho muitas vezes, tá certo? Tivemos muitas contratações no elenco, e são jogadores que disputam por posição, né? Então você tem até jogadores que acabaram se desligando e saindo. E num momento importante da temporada, a gente coloca o Japa para jogar. Os jogadores que estão na base, eles estão sendo acompanhados. Nós conhecemos os jogadores. Eu fui treinador dos jogadores que você citou, inclusive em Copa São Paulo. Sabemos do potencial e da qualidade, e eles vão ter o momento deles. Tá certo? Então nós estamos fazendo isso com cuidado para que eles consigam vencer os desafios que eles precisam vencer para se preparar para enfrentar os cenários do profissional do Cruzeiro. E, como eu já falei na outra resposta, estão sempre no nosso radar, e nós temos planos de fazer essa integração sempre cuidando para que ela seja bem sucedida, para que a gente não prejudique o desenvolvimento de um desses jogadores, né? É importante que eles tenham a oportunidade no profissional, mas é importante que a gente consiga promover isso de uma forma que eles possam dar uma resposta, para que a gente não prejudique a evolução e o desenvolvimento deles. Então, sou super favorável, gosto
no final do ano passado, nós disputávamos uma situação muito pior que hoje, que era o risco de rebaixamento, e o Japa vinha bem e jogou os jogos decisivos aí como titular e foi bem de novo. Então, assim, pode ter certeza que os jogadores estão sendo observados e eles vão ser oportunizados à medida que nós tivermos seguros daquilo que eles podem apresentar. Pipoca TV é foda. Nesse momento de oscilação e talvez pela primeira vez você tenha o trabalho pressionado aqui no Cruzeiro, torcedor reclamando de algumas situações. Você se arrepende de alguma coisa neste percurso após a vitória sobre o Botafogo que tem acontecido? O pessoal do chat está com sangue no olho. Talvez jogadores contestados que hoje você um deles no campo aqui diante da torcida e eles vinham sempre entrando em outros jogos. Você se arrepende de alguma coisa nesse período que tenha feito com que o Cruzeiro tivesse esse momento de oscilação de 5 jogos sem vencer na Série A? Olha, hoje, particularmente, nós precisamos de opções ofensivas para o cenário do jogo, né? Então, acho que é algo que os jogadores que entraram, eles ofereciam mais essas características, né? Em relação a esse período do Botafogo para cá... Ah, cara, o único cara que eu tinha uma esperança de fazer uma pergunta mais séria era o Samuel Venâncio. A pergunta que o Samuel Venâncio fez, cara. Ah, pelo amor de Deus, velho. Tendo que, na verdade, as oscilações que a gente teve de desempenho, em alguns momentos... Uma pergunta politicamente correta. As adaptações... Oi? Uma pergunta politicamente correta, né? Uma hora dessa, né, Jonathan? Você não pode fechar portas, não. É verdade. Dessa vez aí... dos jogadores que foram sendo oportunizados terem mais domínio dos nossos movimentos. Nós perdemos um pouco de sincronia de pressão e perdemos um pouco de sincronia ofensiva e ganhamos em outros aspectos com as qualidades individuais e características que esses jogadores trouxeram. Entendo que nós conseguimos, para esse duelo de quartas de final da Sul-Americana, oferecer a minutagem necessária para que nós pudéssemos contar com o elenco de uma forma mais... com o elenco todo, né? Então, a gente tinha um desafio de chegar para esse duelo com o Boca, com todos com o mínimo de ritmo possível para que pudessem ser utilizados. E acho que isso foi determinante para que nós conseguíssemos enfrentar bem e conseguir o êxito sobre a equipe do Boca Juniors. Eu acho, Samuel, que o que acontece é que os adversários têm nos estudado muito mais. Os adversários têm ampliado o repertório deles da forma de nos pressionar. Saudade das entrevistas do... Se vocês lembrarem, o nosso jogo Luxemburgo, com o Botafogo, cara. até um as entrevistas do Luxemburgo davam um pico de 1000 pessoas assistindo as lives quando tinha Luxemburgo falando. Né? Dava um pico assim, 1.200, 1.300. O Luxemburgo é papo reto, cara. Não tem essa emblomação desse cara, não. Parece que ele tá querendo vender uma casa, mano. O cara tá querendo vender uma casa pra gente. Vender um carro velho. A partir de amanhã... emblomando, cara. Pelo amor. A partir de amanhã, eu não responsabilizo mais o Seabra por nada dentro do Cruzeiro. Agora, a responsabilidade pra mim é do Alexandre Matos e diretoria. Porque quem tá mantendo ele aí é a diretoria. Então, já não é com o Seabra mais, não. Pra mim, comigo, pelo menos na minha opinião, a partir de agora é com a diretoria. É verdade. Quem tá mantendo eles lá, o Seabra lá, é a diretoria. Agora é pra cima deles, porque Seabra vai falar o que do Seabra? Vai falar o que do Seabra, né, cara? O que foi, velho? Calma, meu. Vai tomar o remedinho, tá fazendo efeito agora. Ô, rapaz, eu não tomei, não. Vai ter bom você lembrar. Vai lá, quer dizer, não tomou remédio? Não tomou remédio, aí o efeito agora da falta do remédio. Vou tomar, deixa eu chorar tomar, peraí.
Você sabe que essa entrevista tem fim? Deixa eu ver. O nosso jogo com o Red Bull, equipes que nos pressionaram bastante, o jogo ficou muito no nosso campo defensivo, a exemplo do que foi esse jogo contra o Internacional, que também nos pressionou, mas nós conseguíamos ser mais agressivos em atacar a profundidade, fazer movimentos que nos permitisse invadir o campo adversário e chegar à área deles com velocidade, com vantagem para criar chance de gol. Aconteceu isso contra o Red Bull, foram 2 gols, mas outros 2 gols anulados por muito pouco, né? Acho que 10 centímetros. Contra o Botafogo nos pressionou, roubou bola na pressão, nós persistimos, conseguimos sair da pressão, fizemos aquele gol. Ah, não, embloma demais, eu vou cortar fora. Ah, ua. Chatice. Eu tinha até uma coisa de te escutar antes, mas antes era questão de realmente, né, tava vencendo os jogos ali, me empurrando com a barriga e tal, e vamos escutar as aulas do Seabra, né? E aí, o que adianta? Por isso que às vezes eu falo, o pessoal critica. Você tem um cara teórico desse, um cara com todo tipo de faculdade possível, mas que dentro de campo ele não pratica o futebol certo, né? E aí você pega um outro aí, um maluco da vida, um cara que saiu da várzea, um cara que foi jogador de futebol talvez, saiu da várzea e tal, talvez não tenha estudo nenhum. O cara tá lá em cima, lá, trabalhando e sendo técnico de futebol. Você acha que o Abel Ferreira teve estudo? Teve porra nenhuma. O Abel Ferreira saiu da bola, treinando ali, ó. Né? Olha Abel a quantidade, Ferreira. ó. Olha a quantidade, parece até que eu tô comendo pipoca. Ô, Jonathan, para mim, cara, um ato de covardia da diretoria e aí responsabilidade total da diretoria do Cruzeiro daqui para frente pelo que acontecer com o Cruzeiro, tá? Para mim, aí, a responsabilidade para mim já não é de Seabra mais não. Se a diretoria ela é conivente e ela tá aceitando o trabalho do Seabra e ela acha que o trabalho do Seabra vai levar em algum lugar, lá na frente, lá no final, lá, quando alguma coisa der errada, a responsabilidade não é do Seabra para mim mais não. Agora, cara, enquanto o Seabra estiver no comando do Cruzeiro, eu não falo mais do Seabra, não. Agora, para mim, é com a diretoria. Porque chegou no limite e hoje, para mim, era o limite para uma demissão. Se eles não demitiram, então o problema agora, para mim, é da diretoria do Seabra, não. Eu apoio total ao Seabra agora, cara. Para mim, daqui para frente, que é apoio total ao Seabra. E agora, essa diretoria, não. Porque todo dia que aconteceu alguma coisa de errado, todo dia que perdeu um jogo, ou se perdeu um campeonato, para mim, é diretoria, filho. Não é Seabra, não. É diretoria. Porque para mim é até covardia com o Seabra, tá? Porque manter o Seabra aqui, porque a partir de agora, todo jogo que o Cruzeiro fizer ruim, a torcida vai acabar com a raça do Seabra em campo, cara. E aí para mim é uma covardia queimar o treinador. Porque talvez o Seabra poderia sair do Cruzeiro nesse momento, ele fez um bom trabalho sim até certo ponto, e ele poderia ter outras oportunidades. Agora daqui para frente é só queimar a carreira do cara. Então para mim a responsabilidade para mim agora é da diretoria. Eu vou fazer um corte aqui. Você tem razão. Vou fazer um corte aqui. Para eu gravar, inclusive. Bom, gente, é assim, o que acontece? Se eu fosse o Cruzeiro, chegava no CEA e falava, meu amigo, nós vamos ficar com você aqui para a base, porque o trabalho dele na base é muito bom. Você vai ser despromovido, entendeu? Mas tem que ser, porque nós queremos você aqui na base. Mas o time principal, infelizmente, foi um prazer, muito obrigado, volta para a base, entendeu? Vai preparar os meninos lá, que você prepara muito bem, e realmente esses meninos estão muito bem preparados. É isso que tem que fazer, entendeu? Porque é um grande profissional para a base. E tomar realmente tenência. O que é tomar tenência? É tomar as rédeas da situação, enquanto ainda há tempo. Se tiver que dispensar jogador, dispensa. Se tiver que recontratar outros jogadores, contrata, ainda a janela está aberta, entendeu? É impressionante. Se você pegar o Atlético, você vê o Atlético jogar, a raça quando o jogador do Atlético joga em campo, é uma coisa impressionante. O Atlético vai subir. Se não subiu, vai subir para a Série B. Vai subir. Porque raça, vontade, determinação. Você não vê nesses jogadores. Você não vê raça. Você abra de trás para diante, pode ser abrace. Entendeu? Então, jogadores, abrace. Só que com S não tem jeito, né? Abrace a ideia do cara ou cale-se para sempre. É o que a diretoria está fazendo com a gente. Ou o Seabra vai embora ou cale-se para sempre. Porque
Eu que mais queria a presença dele. Eu cheguei até a discutir aqui com o João Tomás Cristiano, que eu achava que não podia sair. Mas hoje eu vejo que ele não é o culpado de tudo, mas ele tem que sair, infelizmente. Por que ele tem que sair, infelizmente? Porque é mais fácil trocar um do que trocar 11. É mais fácil trocar um do que trocar 11. Né? O problema não é só dele, o problema é um coletivo, vem lá de cima o problema até lá embaixo. Lembra que eu falei que tinha que juntar todo mundo, do presidente, do diretor, o técnico, jogadores, até o copeiro? Falei isso, e reuni, e chegar a um acordo, falei isso. É outra coisa, omissão da torcida. A torcida tinha que ter ido na Toca da Raposa na segunda-feira, gritar, espernear. Tinha que ter feito isso. Vai fazer amanhã, tá? Pode acreditar nisso. Acho que agora já é até covardia fazer. Eu falei, eu cantei essa pedra. Falei, gente, a torcida está muito omissa. A torcida está indo no papo de pessoas aí, tá ficar calada. Não pode, a torcida tem que ir lá brigar. Tem que dar a cara a tapa à torcida. É a torcida que move o time, faz o time movimentar. Né? Eu não estou vendo a torcida fazer esse levante, esse manifesto. Uai, pelo amor de Deus, gente. Os caras com má vontade dentro de campo, ninguém fala nada. O treinador, medo até de escalar, porque não pode confiar em ninguém. Essa que é a verdade, não pode confiar em ninguém. Todo mundo que ele coloca boicotando ele. Parece que está fazendo isso, estou falando que está, não. Parece que está boicotando ele, entendeu? Sacaneando o cara já se perdeu também no emaranhado dessa coisa, perdeu o comando, perdeu o pulso, e sem comando não dá, gente. Sem comando não dá. Né? O que acontece? Você já imaginou se um general do exército, um capitão do exército, um sargento, que é o mais bravo, o sargento desse escolha, a opção para o soldado e para o cabo? Se desse opção, o cabo e o soldado ia respeitar o sargento? Nunca ia respeitar. O sargento chega e põe isso para fazer, se não fizer, vai preso lá no quartel. Até a música, marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso no quartel. O quartel pega o fogo, Maria deu sinal. Acode, 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 a bandeira nacional. Serve certinho para o Cruzeiro. Ou os jogadores marcham, ou vão para o isolamento. Entendeu? Porque o circo está pegando fogo. Está pegando fogo. E os caras estão assistindo de camarote. Os caras estão jogando bola como se estivesse ganhando de 10-0. Como se, a hora que eu quiser, eu vou fazer o gol. Vou tocar a bola aqui para os lados, que na hora que quiser eu vou lá e faço o gol. E não é por aí. Né? Conseguiram deixar ele ganhar um time morto. Com todo respeito ao time do Inter, não a camisa do Inter, tá, gente? Não os colorados que vai assistir e vai falar assim, esse cara é muito atrevido. Esquece a instituição internacional. É um grande time, uma grande camisa, mas esse time do Inter é morto, é horroroso, mal treinado, igual o nosso, extremamente mal treinado, muito ruim. O Cruzeiro conseguiu deixar de ganhar desse time com um jogador a menos. Pelo amor de Deus, entendeu? Uma coisa inaceitável. Você não pode aceitar parcimônia. Eu volto a repetir, você empatar um jogo com o Internacional em condições normais não é nada demais. Entendeu? Como não é nada demais se o Inter perdesse, como não é nada demais se o Inter ganhasse, porque são dois times grandes. Mas o que não pode é o resultado acontecer da forma que ela aconteceu, sem luta, sem desempenho, sem vontade, sem garra, sem determinação, sem nada. Apenas com a camisa em campo, como se a camisa ganhasse o jogo. A camisa ganha jogo se tiver raça, determinação, senão não ganha, não. Os caras, assim, esses caras, a torcida tem que mostrar para eles que time que eles estão jogando. A torcida, eu falei isso semana passada, falei contra o Boca Juniors. Falei, gente, a torcida tem que mostrar para esses jogadores aí aonde eles estão, eles ainda não foram apresentados. Eles não foram apresentados, eles não estão sabendo onde eles estão. Estão defendendo um gigante e não estão olhando com esses olhos. Né? Culpo mais os jogadores que o próprio treinador, tá? Eu ainda vou continuar batendo nessa técnica. Isso não é passar pano para técnico, não, gente.
É a realidade. Culpo mais os jogadores, não tem desempenho, não tem interesse em tentar fazer o que o técnico pede, mesmo que o técnico esteja errado, tá? Mas tem que tentar fazer. Eu não vejo boa vontade. Como dizia o Zé Ramalho na música dele, se tudo depende de boa vontade, é de caridade que eu quero falar. Falta caridade com o próximo, isso aí, entendeu? Fazer corpo mole no trabalho é falta de caridade, falta de amor ao próximo, entendeu? Não respeita merda nenhuma. Tá faltando amor com o time, tá faltando amor com o torcedor que ama o time, entendeu? É falta de caridade isso aí, falta de respeito total. Não aceito essa atitude, eu não aceito. Para mim tá erradíssimo. E eu, se eu pudesse, eu cortava, mandava 10 embora. Eu pus 11 do Sub-21 lá, entendeu? Vocês ganhando 2 partidas para não cair, tá bom. Vai jogar os 6. De tanta raiva que eu tô. Eu mantinha os que vieram contratados. Eles não estão no esquema, não. Eles não estão, não. Eles estão tentando ainda se livrar. Nem sei se tem esquema, tá? Também estou falando aqui, também nem sei. O que me mostra para mim, um esquema de má vontade. Esse que é o esquema, má vontade com o Cruzeiro. Entendeu? Põe os meninos para jogar lá e fala, vocês se viram aí, se vocês ganharem 2 partidas de 10, tá ótimo. Entendeu? Nós não caímos, aí ano que vem a gente vai pensar o que a gente vai fazer. É isso. Né? Porque o que não pode é ficar nesse marasmo, nessa falta de vontade, nessa indecência. Indecência. O termo certo. É uma indecência no seu jogo todo com um jogador a mais, você não conseguir fazer um gol. Um gol. Na hora que o cara ia bater o pênalti, eu falei para vocês, gente, olha a feição dele, ele tá nervoso, ele não pode bater esse pênalti, ele vai perder. Eu falei, pode voltar lá a transmissão atrás, vai ver eu falando. Só de olhar para a fisionomia do cara, eu vi que ele não ia aguentar fazer o pênalti. Tava transtornado, o rapaz estava transtornado. Nem o culpo, não. Nem o culpo, não. Eu culpo foi os outros 9 jogadores que não teve peito para pegar uma simples bola para na marca e chutar pro gol, cacete. É a coisa mais fácil do mundo, você tem 7,5 metros para chutar. Não, assim, é uma pena, tá, o que está acontecendo com o Cruzeiro. É uma pena, porque não merecia isso. É um time que paga os salários em dia, é um time muito organizado e existe algo de estranho no reino da Dinamarca. Isso é Shakespeare, no caso. Algo de podre, né, no reino da Dinamarca. Alguma coisa está errado. Né? Então, vamos cortar, eu falei isso aí, vamos cortar esse mal pela raiz, não vamos deixar esse mal alastrar. Ainda dá tempo. Porque com esse time aí, gente, nós não ganhamos do Atlético Goianiense, não. Com esse time aí, nós não ganhamos do São Paulo aqui, não, que é o próximo jogo, depois do Atlético Goianiense. Com esse time aí, nós não ganhamos do Libertad, não. Não ganhamos de jeito nenhum do Libertad. Sabe por quê? O Libertad é um time que tem conjunto. Pode não ter os craques que o Cruzeiro tem, mas tem conjunto. Não vai ser fácil, não. Com essa mentalidade, com esse espírito, não ganha. Né? Se tiver que tomar uma atitude, que seja feita amanhã. Não pode passar. E tenho dito. Mas é estranho, né? Mandar ele pra coletiva e tomar uma atitude amanhã. Eu tô achando que ainda vai pro jogo do Atlético Goianiense. E aí a atitude da diretoria é, se ganhar do Atlético Goianiense, dá um respiro. A gente falou, né? Mineirão não era parâmetro. E ainda não foi. Ainda jogou um jogo horroroso no Mineirão, né? Um empate aí. O Cruzeiro tá 100%, não tá 100% mais, que empatou no Mineirão. Não tem como estar 100% no empate, né? Mas já caiu uma porcentagem aí. Saudade realmente, o velho Cristiano, desse Pedrinho aqui, ó. Quando ainda não era dono do Cruzeiro, ó. Olha que ele falava, ó. Que ele falava na época, ele não era dono, ó, olha aqui. E é isso mesmo, Arthur. Nós que é cruzeirense, que ajuda o Cruzeiro, que tá preocupado com o Cruzeiro, nós temos que correr atrás, nós temos que ajudar. E tem que tomar atitude, o time tem que tomar atitude. Perfeito. E que atitude seria essa no seu entendimento? Mudança da comissão técnica, Pedrinho? Ô Moraes, Arthur, não tem lógica você empatar com confiança, achar normal. Ganhar do Caldense de 1-0, achar normal. Perder pro Chapecó dentro do Mineirão, achar normal. Perder pro América, achar normal. Então que dia que vai ser a verdade nossa?
Nós temos que ter verdade, ué. Nós vamos viver disso, já perder para confiança, empate confiança. Você disse não deixar para as últimas rodadas para depois não subir. Agora, Pedro Lourenço, a gente sabe do quanto que você apoiou essa atual diretoria, o Sérgio Santos Rodrigues como presidente, você foi homenageado no meio da semana, isso comprova, né, o quanto que você é querido por todos no Cruzeiro, principalmente pelo torcedor, por tudo que você faz pelo clube, mas você não mede esforços, e está aí justamente, né, passando aqui esse seu sentimento, pela amizade, pelo acesso que você tem ao jovem presidente Sérgio Santos Rodrigues. Você vai fazer algum tipo de apelo a ele nesse momento? Vou cobrar dele, vou ligar para ele, vou cobrar dele e tem que tomar atitude. Eu apoiei, não vou deixar de apoiar. Eu não sou presidente. Se eu fosse o presidente, eu mandava o técnico, a comissão técnica embora. Era hoje. E não é amanhã não, era hoje. E o time tem que ter atitude, tem que tomar atitude. Esse lenga-lenga que estamos aí, não tem jeito de continuar não. Nós estamos perdendo o jogo, o cara tira meio de campo, tira atacante. Como é que você vai empatar se não tem atacante? Entendeu? Mas eu não sou... Parece um filme se repetindo. E falou, se eu fosse presidente, eu mandava ela embora, era hoje. Não era amanhã não, era hoje. Mudou o discurso, né, Pedrinho? Infelizmente. Fala aí, vem. Exato. Junto. Sem comentários. Eu volto a repetir. Com esse jogo, com esse espírito, não ganha do Goianense. Não ganha. Pode ter certeza, com 2 são 4. Não ganha. Tô cansado. É isso aí. Bora, vem, bora. Vou jantar ainda. Tô cansado. Fome, cara. Tô assim, chateado pra caramba. Entendeu? Vambora aqui. É péssimo, viu, cara? Péssimo. Amanhã, dormir na cama que é quentinho, né? Chorar na cama que é quentinho. Chorar não vou chorar, não. Eu vou vai chorar, velho? Vou espernear. Pelo amor de Deus, cara. Essas bundas de peru aí jogando bola. Eu falo com você, rapaz, numa boa, eu te falo uma coisa. Esse Caio Jorge aí, eu sou melhor do que ele. Idoso, cara. O Nerds falou aqui, ó. Boicote nada, velho. Os caras que é ruim mesmo. Tô falando do Nerds aqui. Nerds, mas por que chegou nessa gordura, Nerds? Não foi à toa, não, Nerds. Para com isso. É muito ponto, é muito resultado bom, entendeu? Para cair de uma hora para outra. Não acredito nisso, não. Não é boicote, não sei. Alguma coisa está errada. O time não tem mais vontade de vencer, não tem gana. Você vê os jogadores tudo apático, frios. Ô, velho, mas tem como você pontuar, chegar lá em cima sem ser o time ser tão bom, velho. Eu já vi muitos times assim. Você conquistar pontos, chegar lá em cima. Eu lembro 2011, 2010, né? O Cruzeiro era pra ser campeão, quem foi o Fluminense, e o Fluminense não jogava nada bem, não. Mas não era ruim, não, né? No catado. Já tinha Thiago Neves, não. Não, e também, quer ver? Outros anos. Lembra aí, galera? Vocês vão lembrar de times aí que foram até campeões. Thiago Neves, sobe. O time era ruim. O time era ruim, mas chegaram naquela fase. Curitiba foi campeão. Não precisa nem ser campeão. Você ficar em segundo, terceiro lugar, quarto lugar ali, já é uma conquista muito grande. Tem time que não tem competência, assim, de jogadores em campo e tal, mas vai empurrando com a barriga, vai dando certo, né? Vai vencendo os jogos. O Curitiba foi campeão, eliminando o Atlético Mineiro na semifinal, e o Bangu eliminou o Brasil, de Pelotas eliminou o Flamengo. E o Curitiba ganhou de 1-0, gol do Índio. Campeão brasileiro. Então. Acontece, mas é difícil. O Cruzeiro estava bem, sim. Houve uma queda vertiginosa, foi feita uma cagada, não se sabe qual. Ou se sabe, mas eu acho que não se sabe. Mas ainda dá tempo de acertar. Né? Tem duas maneiras. Eu acho que a primeira é a torcida. Basta o apelo da torcida. Se a torcida for lá na toca e dar uma prensa nos jogadores, entendeu? As coisas mudam de figura. Por mim é isso. Tá bom. Descansar, que eu tô. Bora, vem. Com Deus, galera. Um abraço pra vocês. Até amanhã às 18 horas. Estamos de volta com mais uma live. Valeu, vem. Com Deus. Grande abraço. Fui.